tudo certo com vocês aí, onde vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Alunos, na aula de hoje nós vamos dar continuidade com os nossos assuntos da unidade 8 do livro de matemática, onde nós começamos a aprender os assuntos sobre grandezas de medidas. Vamos então ao assunto de hoje, mas antes nós vamos iniciar com a correção das atividades da aula anterior. Certo? Então, acompanhe a prof na página 213 com a correção das atividades onde nós falamos sobre o assunto centímetro, metro e quilômetros, ok? Então, vamos lá. A questão de número 1 já pedia para vocês observar as ilustrações e calcular. Então, nós temos aqui a Inês medindo, então, do início aqui do chão até a cabeça, 1,80 m, o Hugo medindo 1,65 m, e aqui o tamanho ou a altura desse local onde eles estão, que mede 25 centímetros. E aí a pergunta da letra A pergunta para nós, quantos centímetros mede Hugo? Como que nós vamos fazer? Mas, prof, não é 1,65 m? Não. Percebam que essa altura equivale ao comprimento do Hugo e também ao comprimento desse espaço aqui elevado onde eles estão. Então, como que a gente vai resolver essa questão? Nós vamos diminuir de 1,65 m, que é o total que mede aqui, nós iremos tirar 25, que é o valor que mede essa altura desse local. Então, tirando de 165 centímetros, que é o equivalente a 1 metro, porque 1 metro é 100, então mais 65, 165 centímetros, menos 25. Restou, então, 140 centímetros. Então, percebam aqui que primeiro o livro passou 1,65 m para somente centímetros, porque a pergunta perguntava para nós e pedia de nós uma resposta somente em centímetros. Então, tem que transformar aqui primeiro o metro em centímetros, ok? E depois diminuíram, então, o total do comprimento aqui desse espaço onde eles estão. Restando apenas 1,40 m ou 140 centímetros para o Hugo, certo? Mas e aí, quantos centímetros mede Inês? O mesmo cálculo nós podemos utilizar. 1,80 m, transformando em centímetro, 180 centímetros. Porque 1 metro equivale a 100, mais o 80, 180. Diminuindo 25, 155 centímetros. Então, é o comprimento de Inês. Ok? Conseguiram compreender? Espero que sim. Número 2, complete. Então, na letra A, nós tínhamos 1,50 m é igual a 100. Então, percebam aqui, a cada 1 metro equivale a 100 centímetros, mais 50 centímetros, que é igual a quanto? Então, você vai juntar 100 mais 50, que vai ser igual a 150. Na letra B, 1,40 m é igual a 100, porque é 1 metro, mais 100 centímetros, né? Mais 40 centímetros, igual a 140 centímetros. Letra C, 270 centímetros é igual a 200 centímetros, porque agora é 270. Então, a gente só vai separar aqui as centenas das unidades, das dezenas, desculpa. Então, 200 centímetros mais 70 centímetros é igual a 2 metros e 70 centímetros. Então, agora foi o contrário. Como a cada 100 equivale a 1 metro, e aqui nós temos 200, então são 2 metros e 70 centímetros. Na letra D, 728 centímetros igual a 700 centímetros mais 28 centímetros, que é igual metros. Se tem 700 centímetros, é equivalente a 7 metros.
e 28 continua igual, então 28 centímetros. Ok, pessoal? Muito bem. Quilômetro, então aqui a gente aprendeu que para obtermos 1 quilômetro, ou equivale a 1 quilômetro, 1000 metros, certo? Muito bem. Então agora respondendo as atividades. O Autódromo de Interlagos, situado na cidade de São Paulo, possui uma pista com 4 quilômetros e 309 metros de extensão. O circuito tem 11 curvas e a largada da pista varia de 12 a 15 metros. Qual é a extensão da pista de Interlagos em metros? Parece confuso, né? Mas não é tão confuso quanto a gente parece. Essas informações aqui, gente, é só para confundir a nossa cabecinha, tá? O que é importante vocês terem percebido é a quilometragem. Então, se ele mede 4 quilômetros e 309 metros, aí está a nossa resolução ou a solução para o nosso problema. Porque nós vamos ter que passar os 4 quilômetros para metros e depois somar com metros, que é 309. Então, olha só, 4 quilômetros equivale a quantos metros? 4.000 metros, porque a cada 1 quilômetro equivale a 1.000. Então, 4.000. E agora você soma juntamente com 309 metros. Então, ficou 4.000 metros mais 309 metros, que é igual a 4.309 metros. Entenderam? Vamos para a próxima, então. Estime e complete com a unidade de medida adequada, metro ou quilômetro. Vamos ver, então, o que vocês colocaram aí. Letra A. A torre tem 18 metro ou quilômetro? Que unidade vocês usariam para descrever? 18 metros. Quilômetros, pessoal, é uma distância longa que você não consegue observar o seu fim. Metros é 100 centímetros. Então, imaginamos uma régua, aliás, duas réguas de 30 centímetros, mais réguas, né? São exatamente 3 réguas de 30 centímetros, né? 3, 6, 9 e mais 10 centímetros. Então, a gente consegue ver 1 metro. Ou 18 metros, que seja, né? Agora, 18 quilômetros é muito longe, a gente não consegue, é uma longa distância. Teriam que ser 1.000 metros, e aí ficaria longe para a gente observar. Letra B. O muro da casa tem 2 metros de largura. A distância da casa até o topo da montanha tem cerca de 1 quilômetro. Agora sim, é longe, né? Letra D. A casa tem 4 metros de altura. Metros, 4 metros, a gente consegue observar. Aqui a prof falou dos metros e quilômetros, né? Diferenciando uma longa e uma curta distância. No caso aqui, nós conseguimos observar o topo da montanha, sim, né? Mas a gente não consegue observar todo o trajeto que uma pessoa irá fazer. Porque se ela passar por essa rua, ela vai ir lá para baixo, vai ter que passar entre as montanhas e vai sumir. Então, a gente não consegue observar esse longo trajeto. Ok, pessoal? Número 3. Letra 3 não, né? Número 3. A Daniele mora em Praia Azul. E Pércio mora em Porto Calmo. Então, a Daniela, ela mora em em Praia Azul. Aqui, vamos colocar aqui a Daniela para vocês conseguirem entender. Então, aqui mora a Daniela, certo? O Pércio mora em Porto Calmo. Então, aqui mora o Pércio. Observe a tabela e o esquema e depois responda as questões. Então, aqui estão as distâncias entre as cidades. A cidade de Porto Calmo, a Praia Azul, daqui até aqui, na Daniela, a distância é de 7 km e 950 metros.
De Maré Alta a Praia Azul, a distância é de 4 quilômetros e 230 metros. Aí a pergunta da letra A. Qual é a distância em metros entre as cidades de Porto Calmo e Maré Alta? Nós sabemos que a distância entre Porto Calmo e Praia Azul passa por Maré Alta, então é uma distância percorrida, certo? Entre uma cidade e outra. Ou seja, ela é parte, né? Essa distância faz parte aqui, passa por Maré Alta. Então, para sabermos a distância em metro entre a cidade de Porto Calmo e Maré Alta, já que nós temos a distância até a Praia Azul, nós vamos diminuir para sabermos a diferença então, fazendo o quê? Primeiro vamos transformar os quilômetros em metros, certo? Então, são 7 quilômetros, 950 metros. Apenas em metros ficará 7.950 metros. 4 quilômetros e 230 metros ficará 4.230 metros. Agora, nós diminuímos 7.950 menos 4.230, restando apenas 3.720. Então, com essa diferença, ou descobrindo essa diferença, nós sabemos que essa é a diferença entre Porto Calmo e Maré Alta. Então, essa é a diferença aqui que vocês irão responder. Aí, a letra B pergunta para nós, Daniele e Pércio vão se encontrar em Maré Alta. Quem vai percorrer uma distância maior? A Daniele, pois se nós descobrimos que de Porto Calmo a Maré Alta é 3.720 metros, ou seja, 3 quilômetros 720, e a Daniele, que mora em Praia Azul, para chegar à Maré Alta, ela precisa andar 4.000 ou 4 quilômetros 230. Então, a distância maior, quem irá percorrer é a Daniele, ok? Perfeito, muito bem. Vamos continuar, então. O Pratique Mais. Número 1. Complete com a unidade centímetros, metros ou quilômetros, adequada em cada caso. Então, vamos lá. A piscina mede 20 metros, ou seja, letra M, de comprimento. B. Um ciclista percorre 10 quilômetros, ou seja, km, em cada treino. C. Uma folha de sulfite mede aproximadamente 30 centímetros de comprimento. D. Tem um lápis que mede 16 centímetros de comprimento. Acertaram? Muito bem, parabéns se vocês acertaram. A número 2. Leia o que Vilma, Adair e Gina estão dizendo e em seguida responda. A Vilma. Eu sou 20 centímetros mais alta que Gina. Eu tenho 1,30 m de altura. Eu sou 30 centímetros mais baixa que Aldair. Essa quem falou é a Gina. Aí a pergunta, qual é a altura de Vilma em centímetros? Para isso, nós vamos ter que ir fazendo cálculos. Então, primeiro a gente vai transformar a altura do Aldair, porque ele descreve a altura dele em centímetros e metros, né? Ele tem 1,30 m, então ele tem 130 centímetros, certo? Aí, a Gina. Eu sou 30 centímetros mais baixa que Aldair. Então, a Gina mede quanto? Mede 100 centímetros, certo? E depois, a Vilma. Eu sou 20 centímetros mais alta que Gina. Então, se nós acrescentarmos aqui nos centímetros da Gina, mais 20, que mede, da Gina, né? Que mede a Vilma,
nós vamos chegar à conclusão, então, que a Vilma mede 120 centímetros. Passando para metros, então, é 1,20 m. Acertaram? Vamos conferir se é exatamente isso? Sim, 120 centímetros. Aqui a prof passou também a resposta para metros. Mas como aqui está pedindo em centímetros, então se vocês colocaram essa resposta, estão corretos, ok? Número 3. Observe a imagem e responda as questões. Então, nós temos uma parede com uma porta, indicando a largura, que é 3,20 m, e a largura ao lado esquerdo da porta, que é 1,40 m, e 70 centímetros, que é a largura do lado direito, certo? Letra A. Quantos centímetros mede a largura da parede? Aqui, quantos centímetros? Então, percebam, ó, a pergunta é em centímetros, então você terá que transformar 3,20 m em centímetros. Como nós sabemos que 3 metros são 300 centímetros, porque cada um equivale a 100, então soma 300 mais 20, 320, ok? Então, a parede mede 320 centímetros. Letra B. Qual é a medida da largura da porta? Para responder essa questão, nós vamos ter que fazer 2 cálculos. Que cálculos são esses, prof? Porque aqui nós temos que descobrir a largura da porta, mas o desenho traz para nós a largura total da parede e a largura das paredes do lado, sabendo que lá em cima nós temos o total que mede 320. O que nós vamos fazer? Primeiro, nós teremos que somar 1,40 m, que é 140 centímetros, mais 70 centímetros do outro lado, certo? Chegando a um total de 210 centímetros, ou 2,10 m. Mas e agora? O que a gente faz? Como nós descobrimos aqui que a largura da parede é 320, nós vamos diminuir esse total que a gente chegou somando essas duas partes, que é 210. Então, dos 320 menos 210, sobraram, então, 110 centímetros, que equivalem à largura da porta. Então, vocês podem responder que a largura da porta é 110 centímetros ou 1,10 m, como a pergunta não fez uma pergunta específica, se ela queria a resposta em metros ou em centímetros, você pode colocar qualquer uma das duas respostas, ok? Número 4. Observe o gráfico e, em seguida, complete os itens com a altura das crianças. Beatriz, 1,20 m. 120, certo? Aqui está em centímetro, vocês irão passar para metros, ou deveriam ter passado. B. Eduardo, 1,0 m. O Eduardo é apenas 1 metro. Gabriela, 1,40 m. Rafael, 1,60 m. Número 5. Observe o esquema e responda as questões. Letra A. Qual dos meninos caminha mais de 1 quilômetro de distância para chegar à escola, passando pelo ponto A? Quem é? É o Vitor. O Vitor caminha 560 até o ponto A e mais 540 até a escola. Então, já se passaram de 1.000 metros. Ou seja, ele percorre mais de 1 quilômetro. Qual deles caminha menos de 1 quilômetro de distância para chegar à escola passando pelo ponto A? É o Bruno. O Bruno percorre 380 até o ponto A, mais 540, não chegando a 1 quilômetro. Letra C. Quem caminha exatamente 1 quilômetro de distância é o Marcelo. Ele percorre 460 metros, mais 540 até a escola, chegando a 1.000 metros. Certo, pessoal? Muito bem, então esse foi o nosso assunto sobre unidades de comprimento.
Agora, então, nós vamos aprender sobre unidades de medidas de tempo. Isso mesmo, turma. Vamos aprender, então, a contar ou a ler, né? Que a gente fala, as horas no relógio de ponteiros. A prof sabe que tem gente que já sabe, tem gente que já consegue, mas às vezes tem pessoas que ainda não sabem. Então, vamos acompanhar aqui. A hora e o minuto. Observe como se lê as horas e os minutos em um relógio de ponteiros. Então, nós temos aqui um relógio de ponteiros que é indicado por números com algarismos de 1 a 12 e ele tem ponteiros. Um é maior, o outro menor. A Melissa fala para nós: o ponteiro menor indica as horas e o maior indica os minutos. Uma hora tem 60 minutos. Este relógio está marcando. Que horas ele está marcando? Já que o ponteiro menor indica a hora e o ponteiro maior os minutos, então ele está marcando 4 horas e 10 minutos. Vocês têm, junto com vocês, que a prof enviou junto com o material, um relógio que está na ficha 30, para representar os horários que a prof vai indicar. Então, você pode destacar a ficha 30, montar, dar uma pausa no vídeo, porque depois a prof vai pedir alguns horários para vocês, tá? Ok, então vou fazer de conta que vocês já terminaram, certo? Eu já montei o meu, vou mostrar aqui para vocês. E agora eu vou pedir para vocês identificarem algumas horas, então. Antes eu vou explicar uma coisa bem importante. Como a prof falou, o nosso relógio vai do 1 ao 12, certo? Ponteiro menor indica as horas, ponteiro maior indica os minutos, certo? Vou continuar a explicação aqui no livro digital, porque para vocês fica o contrário, certo, pessoal? Então, vamos lá. Temos aqui, então, como a Melissa falou, uma hora equivale a 60 minutos. Mas de onde vem esses 60 minutos, prof? Esses pontinhos menores que vocês veem entre um número grande e o outro e equivalem a esses minutos. E eles estão divididos aqui entre 5 minutos. Então, cada intervalinho desse daqui, de um número grande para o outro, tem 5 minutos ou 5 risquinhos. Por isso, nós contamos assim, ó, 5. Então, o número 1 equivale a 5 minutos que passaram. 10, o número 2 equivale a 10 minutos. 15 equivale a 15 minutos. 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 e chegamos ao 60. Então, por isso que o número 12, ele equivale ao 00, porque chegou, então, a 1 minuto e irá começar outro minuto. Para se passar 1 hora, o ponteiro maior, que é dos minutos, ele precisa fazer todo esse percurso aqui. Aí, o ponteiro pequeno, ele vai mudar, indicando a próxima hora, certo? Conseguiram compreender? Então, agora no relógio de vocês irão marcar 5 horas e 15 minutos. Coloquem aí, 5 horas e 15 minutos. Como ficou? Aonde vocês colocaram o ponteiro pequeno? Ponteiro pequeno que marca as horas no 5, ponteiro grande que marca os minutos no 3, porque o 3 equivale a 15 minutos, lembram? Ó, 5, 10, 15. Então, o ponteiro grande que marca os minutos no 3, o ponteiro menor que indica a hora no 5, certo? Agora, nós vamos demonstrar 8 horas e 40 minutos. Então, coloquem aí no relógio de vocês. 8 horas e 40 minutos. Vamos verificar se vocês acertaram? 8 horas e 40 minutos. Como ficou de vocês?
Os dois ponteiros, o menor e o maior, nessa hora, eles ficarão juntos. A prof colocou um clipe e eles não querem se aproximar aqui. Mas os dois ficam juntos, tá, pessoal? Por quê? O 8 é a hora e o 40 é o minuto. Então, 8, o minuto que equivale a 40, ele fica aqui no 8. Lembram, ó? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Então, os dois ponteiros, o menor e o grande, deverão estar aqui no número 8. O da prof não tá querendo juntar aqui. Vou virar aqui do outro lado para ver se ele vai. Agora foi, ó. Que a prof pegou errado. Então, os dois estariam aqui, certo? Então, lembrando, pessoal, para termos uma hora, é preciso 60 minutos. E cada intervalinho desses números equivalem a 5. Então, vocês vão contando de 5 em 5, ok? E quando os dois ponteiros estão no 12? No relógio de ponteiros, pode ser 12 horas, ou meio-dia, né, do dia, ou se não, meia-noite, certo? Ou 12 horas, ou meia-noite, que a gente costuma falar. O que acontece também dos alunos terem dúvidas? Quando o ponteiro pequeno está no 4, digamos, e o ponteiro grande aqui no 6, e aí as pessoas acabam falando 4 e meia. Por que meia? Porque é a metade de uma hora. Aqui no 6 é 30, e como uma hora equivale a 60, o 6 é a metade. Então, por isso, às vezes, as pessoas falam 4 e meia, 1 e meia, 2 e meia, quer dizer, que é 2 horas e metade. Mais 30 minutos vai ir para a próxima hora. Entenderam? Espero que sim. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me perguntar que eu vou ajudar vocês, tá? Em um relógio digital, agora, as horas e os minutos, eles são separados por 2 pontos. O número da esquerda indica as horas, o número da direita, os minutos. Depois do meio-dia, os relógios digitais marcam as horas como 13, 14, 15. Vocês já devem ter percebido, né? Que a partir do meio-dia, os relógios marcam, então, a partir do 12, né? Até 23, que aí quando chega no 24 são 0 horas que vai começar então um novo dia, porque um dia tem 24 horas. O relógio de Caio está marcando 16 horas e 10 minutos, então seriam que horas da tarde? 4 horas e 10 minutos, certo? Porque o 13 equivale a 1, o 14 às 2, o 15 às 3 e assim por diante, tá? Então, indicamos 1 hora por 1H, que é a abreviação. 1 minuto por 1 min, M-I-N. 60 minutos correspondem a 1 hora. 60 minutos igual a 1 hora, certo? Então, se a prof perguntar para vocês, esperei 2 horas meu médico na recepção. Quantos minutos eu fiquei esperando por ele? Você vai calcular. Se 1 hora equivale a 60, então a 2 multiplica por 2. 60 vezes 2, 120. Então, eu fiquei esperando 120 minutos pelo médico. Compreenderam? Então, agora vocês irão realizar essas atividades. A questão de número 1, número 2, a 3, o desafio da abertura, a questão de número 4, 5 e também a número 6, ok? Referente aos relógios, então. Depois, nós vamos para um outro assunto, que é mais períodos de tempo, já que estamos falando sobre unidade de tempo, né? Então, nós temos aqui diferentes maneiras de agrupar períodos de tempo, que todos vocês já sabem, mas a gente precisa revisar. Um dia é o período de quantas horas? A prof acabou de falar, de 24 horas. Uma semana é o período de 7 dias. Um bimestre é o período de 2 meses. Então, o bi equivale a 2, por isso, bimestre, 2 meses.
O mês é um período que pode ter 28, 29, 30 ou 31 dias, correto? Um trimestre é o período de 3 meses. Então, lá era bi, é 2. Aqui é tri, é 3, certo? Um semestre é o período de 6 meses. Então, aqui nós temos semestre, 6. E um ano é o período de 12 meses. Correto? Muito bem. Então, referente a esses assuntos aqui, o agrupamento de diferentes formas de se agrupar o tempo, que vocês já sabem, vocês irão realizar também a atividade 1, 2, a atividade 3 e também. Não, seriam só essas, né? Isso, atividade 1, 2 e 3, para reforçar, então, o assunto que a prof passou hoje para vocês, certo? É isso mesmo, pessoal. Não tem mais atividades. A prof achou que teria mais uma, mas são somente essas aqui, tá bom? Então, realizem aí com bastante dedicação. Se vocês tiverem dúvida, perguntem, montem o relógio de vocês para vocês manusearem e qualquer dúvida, procurem a Prof. Neia, certo? Um abraço gigante para todos vocês e até a próxima aula.